conceito, o teorema fundamental do cálculo. E esse teorema, como o próprio nome está dizendo, ele é fundamental. Utilizando o conceito de antiderivada ou primitiva f de x de uma função fzinho de x, né? Fzão, fzinho, f maiúsculo, f minúsculo, então a antiderivada de uma função f de x, podemos então partir para aprender o teorema fundamental do cálculo, que diz o seguinte: a integral entre a e b de f de x é igual a antiderivada desta função no ponto B menos a antiderivada desta função no ponto A. Os limites de integração. Calculo isso no ponto. No ponto. Nós já vamos ver um exemplo, vai ficar mais claro, mas retomando. A integral de f de x dx nos limites a e b é igual à antiderivada desta função calculada no ponto B menos a antiderivada desta função calculada no ponto A. Exemplo: suponha f de x igual a x ao quadrado. Qual é mesmo a antiderivada? Então, olha, para calcular a integral de uma função, primeiro passo, é obter a antiderivada desta função. Ok? Esse é o primeiro passo para podermos calcular a integral definida de uma função, que vai resultar em um número. E lembre-se, isso também equivale, como nós vimos nas simulações utilizando o GeoGebra, que isso equivale à área sob a curva, o gráfico que representa essa função. Então isso é um número, tá? Uma integral definida entre dois limites de uma função é um número. E como que eu faço para calcular essa integral? Primeiro passo é obter a antiderivada desta função. Então, se a integral for calculada em cima da função x ao quadrado, eu tenho que calcular, obter a antiderivada dessa função. Primeiro passo. A antiderivada é f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais c, que é a constante. Correto? Legal! Agora que eu tenho a antiderivada, isto aqui é o x, vamos dizer assim, né? O x da questão. Porque uma vez você tendo obtido a antiderivada, acabou o problema de calcular a integral. Você vai ver que é muito simples. Onde está a dificuldade? Obter a antiderivada. No momento que eu obtenho a antiderivada, o que eu vou fazer? Substituir os valores aqui dos limites. Veja só, eu não estou calculando aqui a integral de x ao quadrado de x entre 0 e 1. Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é igual a f maiúsculo de 1 menos f maiúsculo de 0. Então, eu vou obter aqui o valor da antiderivada nos limites de integração. Esta ordem aqui é fundamental, é sempre a antiderivada neste ponto menos a antiderivada neste ponto. Essa ordem é importante, não pode ser invertida. Então, como que eu calculo a antiderivada no ponto 1? Substituo por x. Então, esse ponto aqui eu substituo aqui, 1 ao cubo sobre 3 mais c, menos 0 ao cubo sobre 3 mais c.
Aí isso resulta no quê? Aqui, como sempre na matemática, o cuidado com os sinais. Esse menos aqui é menos todo este valor, calculado de todo o valor da função no ponto zero. Observe isso. Então é menos zero ao cubo sobre 3, que na verdade é zero, né? Menos c. Tá? Então aqui, ó, veja só. É por isso que o C desaparece, porque sempre vai aparecer C deste lado menos C do outro lado. E ele, no cálculo da integral, ele desaparece. Na antiderivada, ele sempre existe. Mas na hora que eu for calcular a integral, ele desaparece. Por quê? Porque quando eu faço essa subtração, eu vou subtrair C dele mesmo. Um número subtraído dele mesmo é igual a zero. Certo? Desculpa, não é esse zero aqui. Este número menos esse é igual a zero. Este zero é este aqui. Então, 1/3 menos zero é igual a 1/3. Ok? Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.